Com mais uma morte por dengue confirmada em Belo Horizonte, a terceira neste ano, a Prefeitura intensifica cuidados com a inauguração de um novo centro de tratamento para pessoas com sintomas da doença. O número de casos de dengue, zika e chikungunya não para de subir. O balanço divulgado nesta terça-feira pela Prefeitura aponta que a nova vítima é uma mulher de 56 anos com comorbidades residente na região oeste da capital. São agora 1.952 casos confirmados, um aumento de 37% em relação às 1.414 confirmações do boletim do dia 1º de fevereiro. Mais de 9.500 casos suspeitos ainda são investigados pela Prefeitura. Neste ano, foram confirmados 151 casos de chikungunya e 245 casos notificados pendentes de resultados. Sobre a zika, em 2024, foi notificado, investigado e descartado um caso da doença. Lembrando que até por isso a Prefeitura vai abrir hoje mais um centro de atendimento às arboviroses, que funciona de 7 da manhã às 10 da noite, na Praça Modestino de Sales Barbosa, número 100, no bairro Flávio Marques, Lisboa, na região do Barreiro. Mais uma unidade de serviço exclusivo para pessoas com sintomas de dengue, zika ou chikungunya. Sintomas como febre, dor de cabeça, especialmente atrás dos olhos, e manchas vermelhas pela pele. Além dessa unidade do Barreiro, também estão funcionando todos os dias, de 7 da manhã às 10 da noite, os centros de atendimento às arboviroses na Regional Centro-Sul, na Rua Domingos Vieira, número 488, no Santa Efigênia, e também em Venda Nova, na Rua Padre Pedro Pinto, número 173. Repórter Alan Passos. 6h37, diante da explosão de casos de dengue com unidades de saúde lotadas, mais uma cidade da região metropolitana decreta situação de emergência. A Prefeitura de Santa Luzia declara situação de emergência em saúde pública em todo o município por causa da dengue. De acordo com o órgão, tanto o número de casos suspeitos quanto o de casos confirmados de pacientes infectados pelo mosquito Aedes aegypti na cidade tem crescido. No caso da dengue, até agora, foram 2.683 casos suspeitos e 329 confirmados. Para chikungunya, os suspeitos são 89 e 12 pacientes já testaram positivo para a infecção. Pelo decreto municipal, fica autorizada a adoção de todas as medidas administrativas e assistenciais necessárias à contenção do aumento da incidência de casos de arboviroses, em especial a aquisição pública de insumos e materiais e a contratação de serviços necessários ao atendimento da situação emergencial. Hoje, quarta-feira, e também amanhã, quinta, a partir das 9 da manhã, a Prefeitura de Santa Luzia vai fazer uma borrifação de inseticida em algumas ruas do bairro Baronesa para o enfrentamento à proliferação do mosquito Aedes aegypti. Repórter Aline Neves. Em pronunciamento em cadeia de rádio e TV, a ministra da Saúde pede apoio da população para eliminar os focos de dengue em casa. De Brasília, o repórter Pedro Nascimento tem as informações. Pedro, Nízia Trindade também fez um apelo para que as pessoas recebam os agentes de combate à doença. Bom dia para você. Isso mesmo, bom dia também para você, Cátia, e claro, bom dia para todo mundo que acompanha Itatiaia. Em razão desse aumento de casos de dengue em todo o Brasil, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, fez essa convocação para que a população brasileira, governos, estados e também os municípios façam uma mobilização de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti e disse que esse é o momento de intensificar os cuidados e também a prevenção, especialmente nas residências, que são onde a maioria dos focos da dengue estão. Vamos acompanhar o que disse a ministra. Várias cidades brasileiras estão enfrentando situação de emergência. Este é o momento de intensificar os cuidados e a prevenção. Agora é hora de todo o Brasil se unir contra a dengue. Precisamos redobrar os cuidados com as nossas casas e nas áreas em volta delas. Cerca de 75% dos focos estão dentro de casa. Vamos tampar as caixas d'água, descartar o lixo corretamente, manter as vasilhas de água dos animais sempre limpas, guardar garrafas e pneus em locais cobertos, retirar água acumulada dos vasos e plantas. Nessa missão, conte com o trabalho fundamental dos agentes de combate às endemias. Esses profissionais do SUS levam de porta em porta
orientações para a prevenção. Receba-os, ajude-os na localização e na erradicação de possíveis focos do mosquito. A ministra também deu mais detalhes sobre a vacinação da dengue, que mesmo com doses limitadas, começa nesse mês de fevereiro. Sem dar a data exata de quando começa a campanha de imunização, a ministra explicou o envio de doses, que é limitado para apenas 521 municípios que foram selecionados previamente por critérios do Ministério da Saúde. Vamos acompanhar. A vacinação se dará de forma progressiva, dado o número limitado de doses produzidas pelo laboratório fabricante. Os critérios de distribuição inicial para um grupo de municípios foram baseados na incidência da doença e definidos pelo Ministério da Saúde e pelos Conselhos Nacionais de Secretários de Saúde de estados e municípios. Desde o grupo para o qual a vacina foi autorizada, serão imunizadas as crianças entre 10 e 14 anos. Ao mesmo tempo, o Ministério da Saúde coordenará um esforço nacional para ampliar a produção e o acesso à vacina. A explosão de casos de dengue em diversas regiões do país fez com que pelo menos 4 estados, Acre, Minas Gerais e Goiás, além do Distrito Federal, decretassem situação de emergência em saúde pública. Além dessas 4 unidades federativas, a cidade do Rio de Janeiro também decretou emergência em saúde pública em razão justamente desse aumento de casos. O último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde aponta um total de aproximadamente 364 mil casos prováveis da dengue no Brasil apenas neste ano de 2024, com 40 mortes confirmadas e 265 óbitos ainda em investigação. Neste momento, temperatura na casa dos 21 graus, Brasília com céu parcialmente nublado nessa quarta-feira. Kátia, volto com vocês. Obrigada, Pedro Nascimento. Aqui em Belo Horizonte, que registrou a 3ª morte por dengue neste ano, os casos confirmados cresceram quase 40%. O repórter João Eduardo Santana acompanha o cenário da dengue na capital e atualiza as informações para a gente, né, João? Isso mesmo, Kátia. Belo Horizonte confirmou mais uma morte por dengue. Agora são 3 óbitos pela doença aqui na capital. O balanço foi divulgado pela prefeitura. A nova vítima, uma mulher de 56 anos com comorbidades, residente na região oeste. São agora 1.952 casos confirmados da doença. Outros 9.558 casos seguem sendo investigados. Lembrando que a Prefeitura de Belo Horizonte abre hoje mais um centro de atendimento às chamadas arboviroses. Ele vai funcionar ali na Praça Modestino de Salles Barbosa, número 100, no bairro Flávio Marques, Lisboa, isso na região do Barreiro. O serviço é exclusivo para pessoas com sintomas de dengue, zika e chikungunya. Ele vai funcionar todos os dias, domingo a domingo, das 7 da manhã até as 10 horas da noite. Além da unidade no Barreiro, já estão funcionando todos os dias os centros na Avenida Regional Centro-Sul, Rua Domingos Vieira, 488 Santa Efigênia, e também Venda Nova, na Rua Padre Pedro Pinto, número 173. Destacando também, Kátia, a situação de Santa Luzia, cidade aqui da região metropolitana. Por lá, a Prefeitura declarou situação de emergência em saúde pública em todo o município por causa da dengue. De acordo com o órgão, tanto o número de casos suspeitos quanto de confirmados de pacientes infectados pelo mosquito Aedes aegypti na cidade tem crescido. No caso da dengue, até agora foram 2.683 casos suspeitos e 329 confirmados. Para chikungunya, os suspeitos são 89 e 12 pacientes testaram positivo para esta infecção. Um aviso importante para os moradores de Santa Luzia: hoje, quarta-feira, e também quinta-feira, amanhã, a partir de 9 horas, Prefeitura de Santa Luzia fazendo uma borrifação de inseticida em algumas regiões do bairro Baronesa, isso para o enfrentamento ao mosquito Aedes. Outras informações no nosso site itatiaia.com.br. Eustáquio Ramos. Obrigado, João Eduardo Santana. 7h10, e assim como em outras capitais do país, a vacina da dengue está em falta na rede particular de Belo Horizonte. A rede privada de saúde em Belo Horizonte não tem mais a vacina Qdenga, imunizante feito pela farmacêutica Takeda e que protege contra o vírus da dengue. A Araújo, o Hermes Pardini, o Laboratório São Marcos e o Laboratório São Paulo informaram à Itatiaia que o imunizante esgotou. O CEO do Laboratório São Paulo, Daniel Dias Ribeiro, aponta este cenário de escassez de doses. Quem procura pela vacina fica na lista de espera.
A gente sim adquiriu uma quantidade razoável de doses de vacina da dengue, mas a rapidez com que isso saiu, com que foi vendido, foi muito grande, né? Então, neste exato momento, a gente está sem estoque de vacina da dengue. A gente está conversando com quem produz e quem distribui o imunizante e eles não conseguem nos dar prazo para entrega, né? A gente já fez a encomenda, vamos falar dessa forma. O médico infectologista Adelino Melo Freire Júnior aponta a importância da vacinação, mas revela que existem outras medidas de proteção. A vacina ela é importante porque ela é uma forma mais de prevenção contra a dengue. Ela consegue reduzir o risco de adoecimento, né? As pessoas que estão com esquema vacinal completo, ela tem menos risco de adquirir dengue, de ter dengue com sintomas clássicos, principalmente tem muito menos risco de ter dengue grave e hospitalização por dengue. Então esses são os principais benefícios da vacina. A vacina chega a proteger em torno de 80% a 90% das pessoas contra casos graves da doença. A população deve seguir aí as medidas de prevenção, né, de proteção individual, como tem sido amplamente divulgado, né? Então, uso do repelente, roupas de manga comprida para proteger contra a picada de mosquitos, também tomar as medidas para evitar a infestação de mosquitos, né, nos locais onde ela habita. E isso são medidas importantes para a gente reduzir o risco de ser picado e, consequentemente, ser infectado pelo vírus da dengue. A empresa Takeda disse por meio de nota que está focada em fornecer doses compradas pelo Ministério da Saúde e que não pode se comprometer com a iniciativa privada. São 6,35 milhões de doses oferecidas pelo SUS, destinadas para jovens de 10 a 14 anos. Repórter João Felipe Lolli. Já está em pleno funcionamento em Belo Horizonte mais uma unidade de atendimento aos pacientes com sintomas de dengue. Vamos acionar o repórter Júlio Vieira, que traz as informações. Ô Júlio, onde é que fica essa nova unidade? Qual que é a situação aí nesta manhã de quarta-feira, hein? Bom dia para você. Oi, Kátia. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Fica justamente aqui na região do Barreiro, a maior regional de Belo Horizonte, e também aqui tem o maior número de casos confirmados de dengue aqui na capital. São 405, segundo o último balanço da Prefeitura de Belo Horizonte, e ainda 1.739 suspeitas da doença. Essa que é a terceira unidade de atendimento exclusivo a pessoas com sintomas de dengue, zika e chikungunya, fica aqui na Praça Modestino de Sales Barbosa, número 100, no bairro Flávio Marques, Lisboa, justamente no segundo andar do Complexo de Saúde do Barreiro de Cima. Eu estive lá há pouco, Kátia, a movimentação ainda pequena, tem apenas uma paciente, é uma senhora, ela chegou acompanhada da filha, estava passando muito mal, principalmente muita dor de cabeça e náusea também. Obviamente, ela não quis gravar entrevista, a filha também não, mas me relatou o seguinte, que estava preocupada porque foi a primeira vez na vida que viu a mãe tomando banho sentada, tamanha aí a complicação do caso dela. E ela já foi ali atendida, recepcionada, e o pessoal que vai trabalhar nessa nova unidade passou por um treinamento há pouco, e alguns agentes também do Exército Brasileiro já estão por aqui para fazer esse apoio neste terceiro centro de atendimento às arboviroses de Belo Horizonte, aqui no Barreiro. Vai funcionar de 7 horas da manhã até as 10 horas da noite, e a orientação vale para a população de Belo Horizonte e aquela para as outras unidades também. Tá com dor de cabeça, febre, náusea, vômito, procure esse centro de atendimento exclusivo às arboviroses aqui do Barreiro, justamente para desafogar também as UPAs, unidades de pronto atendimento aqui de Belo Horizonte. As outras unidades já em funcionamento aqui na capital estão na região Centro-Sul, na rua Domingos Vieira, número 488, lá no bairro Santa Efigênia, zona leste de Belo Horizonte. E também lá em Venda Nova, na UPA Venda Nova, lá na rua Padre Pedro Pinto. E a orientação dos profissionais é correr o quanto antes para essas unidades não ficarem em casa ali com os sintomas, aguardando a situação piorar. Repórter Júlio Vieira.